Olá, graça e paz. Recebemos uma pergunta bastante instigante e, confesso, difícil de responder. A pergunta diz assim: é injusto nascerem pessoas com doenças mentais? Vamos responder essa pergunta à luz das Escrituras de maneira simples e prática. Como eu sei que quem faz perguntas assim deseja respostas rápidas e objetivas, vamos responder prontamente. Não é injusto. Ao menos da perspectiva de Deus, não é injusto. As Escrituras nos revelam em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, que Deus é uma rocha e todos os seus caminhos são perfeitos, que Deus é fidelidade e nele não há injustiça. Deuteronômio termina no versículo 4 dizendo que Deus é justo e Deus é reto. A carta de Tiago nos diz que Deus não tenta ninguém pelo mal e ele também não é tentado pelo mal. Então vamos tentar agora enxergar essa questão da doença mental de uma perspectiva um pouco mais ampla, depois de ter respondido a pergunta de maneira bem direta. Não é injusto uma pessoa nascer assim. E agora vamos tentar observar de uma maneira mais ampla. Em primeiro lugar, a soberania de Deus. Êxodo capítulo 4, versículo 11, Deus havia aparecido a Moisés a partir de Êxodo 3, comissionando Moisés para que ele se tornasse o libertador do povo que estava há mais de 400 anos no Egito escravizado. E Moisés reluta, porque ele sabe que o desafio é grande, e ele oferece uma série de justificativas a Deus. Não, eu sou tímido. Alguns dizem que Moisés ele se refere à sua gagueira, e Deus olha para Moisés em Êxodo 4, versículo 11 e diz: quem é que faz a boca do homem? Quem faz o mudo? Quem faz o surdo? Quem faz aquele que vê? E quem faz o cego? Não sou eu, o Senhor? De maneira muito clara, Deus revela a Moisés que ele é soberano sobre todas as coisas. Nada acontece sem os decretos criacionais de Deus. O Salmo 139 nos diz que Deus é quem cria todos os seres humanos, ainda quando eles são substância informe no ventre materno. O livro do profeta Jeremias nos revela que Deus convocou e chamou e escolheu o profeta Jeremias antes de nascer, quando ele ainda estava no ventre materno. Portanto, Deus é soberano sobre todas as coisas. E a gente precisa também tirar do nosso coração uma teologia ruim, de que problemas que nós enfrentamos na vida são resultados necessariamente de algumas ações que nós cometemos. Por exemplo, na época de Jesus era comum se pensar que pessoas nasciam com problemas ou enfrentavam absoluta pobreza por conta de pecados que cometeram no passado ou por conta de pecados que seus pais cometeram no passado. Isso está muito claro no Evangelho segundo João, capítulo 9. Jesus passa e ali ele encontra um cego de nascença e seus discípulos curiosos e também reproduzindo a teologia corrente de sua época, pergunta: mestre, quem pecou para que esse homem nascesse assim? Foi ele ou foram os pais dele? Note a resposta que Jesus dá: nem ele e nem os pais. Nós vivemos num mundo, e aí vem um outro ponto muito importante, manchado pelos efeitos da queda em Gênesis 3. O mundo não é mais como foi criado. O ser humano não é mais o ser humano original. Nós já nascemos corrompidos e amaldiçoados pelo efeito da queda de Adão e Eva em Gênesis capítulo 3. Em Romanos capítulo 5, Paulo é claro em dizer que através do primeiro Adão todos os outros pecaram, mas ele também traz esperança, dizendo que por meio da obra perfeita do segundo Adão, que é Jesus Cristo, os que estão em Cristo também têm esperança de vida eterna. Portanto, nós vivemos num mundo que sofre pelos efeitos terríveis da queda em Gênesis 3. Em alguns lugares há sol demais, em outros lugares há chuva demais, em outros lugares há frio demais. A gente planta sem saber se vai colher, porque pode ser que o período de sol se estenda, pode ser que haja chuva demais, pode ser que a chuva demore a vir, pode ser que a chuva não venha. Nós crescemos, enrugamos, envelhecemos, lidamos com os efeitos da gravidade em nosso corpo, lidamos com a morte dos neurônios, lidamos com os efeitos da senilidade na velhice. Nós enterramos pessoas queridas, nós vivemos num mundo marcado pela maldição da queda, violência, guerra, rumores de guerra, furacão, tsunamis, dificuldades.
Então, quando a gente pensa nessa questão não só da doença mental, mas de todos os flagelos que nos acometem, como cosmos, como criação, precisamos nos lembrar que Deus é absolutamente soberano, que Deus é justo, que Deus é fiel, que Deus é amor, que Deus não tenta ninguém e Ele mesmo não é tentado pelo mal. Precisamos nos lembrar que nós não podemos associar necessariamente as obras que pessoas realizaram às maldições que elas sofrem. Jesus diz: não, essa pessoa nasceu cega, não foi porque o pai ou a mãe pecou e nem porque ele pecou. É porque a gente vive num mundo maculado, um mundo que sentiu os efeitos terríveis da queda em Gênesis 3. Esse é um ponto muito importante a se considerar. E eu quero também tratar aqui a questão da salvação dos doentes mentais. Será que há salvação para alguém que nasceu com alguma doença mental? Veja bem, a Bíblia não nos revela de maneira clara se doentes mentais eles vão para o céu ou não, se eles são salvos ou não. No entanto, existe um grupo de teólogos, uma ala do cristianismo composta de pessoas sólidas, fiéis, bons intérpretes bíblicos que argumentam que os doentes mentais eles se enquadram na categoria dos bebês que morrem na infância. Bebês, eles não tiveram a oportunidade de amadurecer a consciência para responder positivamente ao chamado de Jesus Cristo. E por não terem amadurecido a consciência, dizem esses intérpretes bíblicos que eles são cobertos pelos méritos do sacrifício perfeito de Jesus, que o sangue de Jesus os cobre. E que isso também acontece com os doentes mentais, como eles não têm condições cognitivas, não têm raciocínio para compreenderem, se renderem ao sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus também se aplica a eles, tal como se aplica a bebês que morrem na infância. Nós temos um texto em 2 Samuel, capítulo 12, Davi havia cometido adultério com Batseba, mentiu, assassinou o marido dela, Urias, e Batseba engravidou. A maioria de nós conhece essa história. A criança nasce, adoece, e Davi vai orar, ele clama a Deus, ele faz jejum, ele sofre por essa criança e a criança morre. Davi toma um banho, põe roupa nova, lava o rosto e é vida que segue. E os súditos perguntam: por que o senhor agora está recomposto? Antes o senhor estava chorando tanto, estava sofrendo tanto. E Davi, em 2 Samuel 12, verso 23, ele diz: por acaso eu vou poder fazer essa criança voltar? Eu irei a ela, porém a criança não voltará para mim. O que esse texto deixa implícito é que parece que Davi tinha plena convicção de que reencontraria o seu filho na eternidade. Então, com base nessa declaração, a gente pode supor que bebês são pela graça de Deus cobertos pelo sangue de Cristo para a salvação. E o mesmo pode se dar também com os doentes mentais. Entretanto, esse entretanto é muito importante. A palavra de Deus não declara isso especificamente. A gente sabe que o amor, a graça e a misericórdia de Deus podem sim abraçar essas pessoas pelos méritos perfeitos de Jesus Cristo. Contudo, a gente deve ter muito cuidado para não dogmatizar, para não ser categórico, não criar uma verdade absoluta sobre esse assunto, porque a Bíblia não trata dele especificamente. O que a gente sabe é que Jesus recebe todos aqueles que o Pai deu a ele antes da fundação do mundo. E aí vamos entrar agora numa outra questão que é muito importante também. As oportunidades que os cristãos, os filhos de Deus, os servos de Deus recebem ao conviver com doentes mentais, com famílias que sofrem com alguém em seu meio com debilidade. Nós que somos cristãos podemos e devemos amar as famílias e as pessoas acometidas por problemas mentais. Especialmente as pessoas acometidas por problemas mentais, porque elas não são menos humanos que nós. Entre aspas, normais. Todo ser humano, inclusive aqueles acometidos de deficiências físicas e deficiências mentais, são criados à imagem e semelhança de Deus e precisam receber amor, cuidado, proteção, carinho, alimento, medicação, atenção, afetos. Então, que bela maneira de oferecer testemunho do reino ao mundo. Nós temos o privilégio de amar, de cuidar, de pastorear, de zelar, de
estarmos próximos às famílias que lidam com essa difícil rotina de cuidar de alguém com alguma debilidade mental. O segundo privilégio e dever que nós temos é de oferecer esperança aos familiares. Esperança de que Deus nos consola, de que Deus nos fortalece em nossas debilidades, de que não estamos sozinhos quando enfrentamos provações e lutas, que Deus caminha conosco pelo vale da sombra da morte, que Deus caminha conosco nas estradas esburacadas e difíceis do caminho. Deus não é Deus de longe, é Deus de perto. Então nós podemos sim ministrar esperança às famílias, em cujo seio há pessoas com debilidades mentais, consolar, ajudar e, por que não, estarmos próximos de famílias assim, demonstrando um bom testemunho do reino. E eu quero concluir essa resposta, que já está ficando um pouco longa, abordando um outro ponto. Há pessoas que não nasceram com debilidades, deficiências, transtornos mentais, mas tem sido cada vez mais comum. Jovens, no início da juventude, no final da juventude, início da idade adulta, desenvolver algum tipo de transtorno emocional. Depressão, transtorno de bipolaridade, síndrome do pânico e tantos outros transtornos, transtorno de ansiedade. O mundo mudou radicalmente. Até a década de 60, mais de 80% dos brasileiros, vamos falar de Brasil, viviam na zona rural. Hoje, mais de 78% vivem nos grandes centros urbanos. Então nós enfrentamos um período muito curto, grande urbanização da sociedade, que trouxe sequelas grandiosas, a fragmentação das famílias, o distanciamento dos vínculos, tudo isso foi quebrado. A história, a origem, isso foi quebrado em grande medida nessa nova construção social que nós experimentamos de 40, 50 anos para cá. Então nós temos muitas pessoas acometidas de uma série de transtornos emocionais. E o que fazer a essas pessoas? Oferecer a elas a esperança do Evangelho, que Jesus é a vida abundante, proclamar a elas o Evangelho, ter paciência com elas. Pessoas que sofrem com transtornos emocionais, transtornos da psique, precisam que homens e mulheres de Deus se aproximem delas, tenham paciência, compreendam que as emoções elas transitam no alto e no baixo, topo da montanha e vale, topo da montanha e vale. Então a gente tem que ter paciência, entender que ser humano não é máquina, engenharia humana, é um organismo complexo, tem alma, tem o sopro da vida de Deus nele, e o ser humano não responde dentro de parâmetros de tabela, de projetos e planos específicos. Então a gente tem que se aproximar, tem que ter paciência, tem que dar o ouvido para a pessoa falar, tem que oferecer o ombro para a pessoa chorar. Nós temos que nos alegrar com os que se alegram e também chorar com os que choram. Esse é nosso chamado. E ministrar a graça que cura, ministrar a graça que perdoa, oferecer o conforto, falar do Deus que nos conforta, que está conosco na tribulação e que entregou seu Filho para ser o Salvador de todo aquele que nele crê. Esse Filho garantiu que voltará, que restaurará todas as coisas, que fará novos céus e nova terra e que destruirá os efeitos malditos do pecado, dando-nos um corpo glorificado, um corpo ressurreto, livre das mazelas da queda e das mazelas do pecado. Essa é a nossa convicção, essa é a nossa esperança, esse é o nosso consolo.